Bem, o apoio do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe ao movimento que certamente conduzirá a Praça São Francisco a Patrimônio da Humanidade via Unesco, é um apoio que surge desde a origem das discussões sobre o tombamento da praça. Na verdade, o Instituto Histórico, conhecido como a Casa de Sergipe, foi a sede das primeiras discussões, sediou as primeiras discussões sobre o tombamento da Praça São Francisco. Então, em agosto de 2007, nós recebemos aqui no auditório do nosso instituto, nós sediamos e coordenamos uma grande reunião, com representantes da Unesco e os intelectuais sergipanos. Representantes, por exemplo, da Secretaria de Estado da Cultura, da Universidade Federal de Sergipe, da Academia Sergipana de Letras, dentre outras autoridades, os intelectuais sergipanos e sócios do Instituto Histórico reuniram-se com esses representantes da Unesco para discutir a importância de tombar a Praça São Francisco em São Cristóvão, de fazer daquele conjunto, daqueles bens materiais, um patrimônio da humanidade. Foi uma discussão acalorada, e acredito que partiu do Instituto Histórico, partiu da Casa de Sergipe, essa iniciativa de reunir os nossos intelectuais e tentar convencer os representantes da Unesco da importância de tombar a Praça São Francisco, para que o parecer desses técnicos da Unesco fosse favorável ao tombamento da Praça São Francisco. Então, nosso apoio remonta, na verdade, às origens das discussões sobre o tombamento da praça. Bom, o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe é, sem sombra de dúvida, uma das instituições culturais mais importantes do Estado. Desde 1912, o Instituto é um instrumento de preservação e divulgação da história e da memória do nosso Estado, da nossa terra. E, sem sombra de dúvida, o apoio do Instituto a essa campanha para o tombamento da Praça São Francisco e São Cristóvão enquanto patrimônio da humanidade tem uma representatividade importante, posto que o Instituto representa uma parcela importante da intelectualidade sergipana. Nós temos aqui como sócios do Instituto destacados intelectuais, pessoas que fazem parte do que nós chamamos de República das Letras em Sergipe, o campo intelectual sergipano, que está em grande parte representado pelo Instituto. Então, à medida que essas discussões chegam ao Instituto Histórico, e que são difundidas, divulgadas pelo Instituto Histórico e apoiadas pelo Instituto, sem sombra de dúvida, isso leva a um fortalecimento da campanha. Bom, a Praça São Francisco e São Cristóvão como um todo, elas dizem muito, não apenas a memória sergipana, a cultura sergipana, a história sergipana. Elas dizem muito sobre a história do Brasil, sobre a história do Ocidente, sobre a história do mundo. Sem sombra de dúvida, São Cristóvão representa um marco na história da expansão marítima e comercial portuguesa, representa um marco da expansão da vida urbana no Ocidente. Então, aquele conjunto arquitetônico, aqueles bens materiais representados ali na cidade de São Cristóvão, dizem muito, não só para Sergipe, como para o Brasil, como para o mundo. Daí a importância do tombamento pela Unesco. São Cristóvão é um marco da colonização portuguesa no Brasil, é um marco da colonização íbero, da Península Ibérica, na América, e, sem sombra de dúvida, diz muito para nós sergipanos. São Cristóvão foi fundada em 1590, muitos não sabem disso, mas a primitiva São Cristóvão não estava localizada no atual sítio da cidade, ela estava mais próxima ao litoral, mas com o tempo ela foi migrando, até chegar na atual localidade, e ali foi erguida a capital inicialmente do que nós chamamos de Capitania de Sergipe e depois de Província de Sergipe. Então, entre o final do século XVI e meados do século XIX, mais especificamente em 1855, então, final do século XVI a meados do século XIX, 17 de março de 1855, São Cristóvão foi o centro do poder político, das decisões políticas,
né? E um importante centro econômico também do nosso Sergipe, né? Então São Cristóvão tem muito a dizer para a história do nosso estado, mas também para a história do Brasil, para a história do mundo. Daí a importância do seu tombamento. Então, o Instituto Histórico já tem parcerias, por exemplo, com a Universidade Federal de Sergipe, com o governo do estado de Sergipe, com a Prefeitura de Aracaju, mas acredito que, sobretudo, essas duas primeiras parcerias, com a Universidade Federal de Sergipe e com o governo do estado, podem facilitar a contribuição, podem viabilizar a contribuição do Instituto, né, o desdobramento desse projeto de tombamento da Praça São Francisco, né? O Instituto é um centro de preservação da memória e da história do estado. E certamente será um prazer para o Instituto se integrar às atividades que vão legitimar, né, a Praça São Francisco enquanto um bem, enquanto um patrimônio da humanidade. Ações de educação patrimonial, né, assessoramento nas atividades culturais, né, intercâmbios, envio de empréstimo de acervo, no caso de exposições que possam ocorrer naquele conjunto arquitetônico, nos prédios que compõem aquele conjunto arquitetônico. Enfim, nós estamos abertos para divulgar o nosso acervo, né, e para contribuir para que a Praça São Francisco se legitime enquanto um patrimônio não só dos sergipanos, mas também da humanidade.